Então, vamos iniciar falando sobre as propriedades coligativas. Para a gente poder compreender esse conteúdo, vamos fazer uma breve revisão do que vimos lá no primeiro ano. Nós começamos estudando que a matéria tinha suas propriedades gerais e suas propriedades específicas. O que seria a propriedade geral da matéria? Para ser matéria, tem que ter massa, não é isso? E ocupar um lugar no espaço. Então, massa e volume, para ser matéria, tem que ter, para ser uma propriedade geral. E isso nos leva ao conceito de densidade da matéria. E existem as propriedades específicas, aquelas em que cada matéria tem a sua. Então, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, são específicos de cada matéria. O que seria ponto de fusão? É aquela temperatura necessária para que ocorra a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou ponto de congelamento, que seria do líquido para o sólido. A gente também o ponto de ebulição, que seria justamente a passagem do estado líquido para o estado de vapor ou gás, ou ainda do estado de vapor para o estado líquido, nós chamaríamos de ponto de condensação. Então, cada substância, cada matéria vai ter suas propriedades específicas, além de outras. Vou chamar mais atenção para esses dois pontos, né? Para essas duas propriedades que seriam ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, por exemplo, nós vimos que a água, né, já estudamos isso, está careca de saber que a água ela tem ponto de fusão a 0 graus ao nível do mar e na pressão atmosférica normal e 100 graus de ebulição também nas mesmas condições normais de temperatura e pressão. Por que falar dessas propriedades? Nós estudamos há pouco as soluções. E o que são soluções? São misturas homogêneas. Não é isso? Uma mistura homogênea formada por soluto e solvente. Então, veja, no mínimo, para ser uma solução, nós temos que ter duas substâncias. E o que acontece? Cada substância dessa vai ter suas propriedades específicas. Específica a sua matéria, específica as suas propriedades ali. Então, quando nós misturamos, essas propriedades se ligam. Como assim? Elas estão no mesmo recipiente, estão unidas, e essas propriedades também vão se unir. E uma interfere na propriedade da outra. Daí o nome propriedades coligativas. Ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, se eu estiver falando muito rápido, é só falar, tá bom? Então vamos começar. As propriedades coligativas. Eu só admiti aqui João Vitor. As propriedades coligativas são tonoscopia ou tonometria. Havia uns nomezinhos difíceis agora, mas relax. Não é tão difícil, não. Vamos perceber isso com o desenrolar da explicação. Então, ebuliometria ou ebulioscopia. Alguns livros você vai achar um nome ou outro, mas se refere à mesma coisa. Criometria ou crioscopia e osmometria. E o que seria a tonometria? A tonometria ela vai estudar o abaixamento da pressão máxima de vapor. O que seria pressão máxima de vapor? É justamente aquela pressão que um líquido faz, certo? No seu estado líquido, para entrar em ebulição e começar a vaporizar. Então, é uma pressão interna no líquido. Então, o que a tonoscopia vai estudar? Ela vai estudar a forma de eu misturar substâncias, onde vai ocorrer o abaixamento da pressão desse vapor. A gente vai falar mais sobre isso. A ebuliometria ou ebulioscopia, elevação da temperatura de ebulição. Então, como eu falei, temperatura de ebulição é a temperatura necessária para que ocorra a passagem de uma substância do estado líquido para o seu estado de vapor. Então, essa temperatura, a ebulioscopia vai estudar a adição de solutos para que ocorra uma elevação desse ponto de ebulição. A criometria ou crioscopia vai falar sobre o abaixamento da temperatura de congelação ou congelamento, certo? Então, um soluto que se adiciona em determinada substância para que diminua esse ponto de congelamento. A osmometria, ou osmoscopia, que vai falar justamente da pressão osmótica. Eu acho que vocês lembram, lá na biologia vai falar sobre osmose. O que é osmose? Vamos relembrar um pouquinho disso aí. A osmose, né, para ocorrer, tem que ter uma membrana semipermeável, onde ocorre a passagem de líquidos ou concentrações de um lado para outro de uma célula. Então, a gente sabe que a membrana plasmática, ela tem essa função aí.
Mais para frente a gente vai ver como isso acontece na sua aplicação. Bem, antes de fato explicar cada um desses, vamos entender como o nosso solvente se comporta. E com isso, através de um diagrama. Observe o diagrama aí no slide, a gente tem aqui um diagrama que a gente vai ter a pressão em ATM em função da temperatura em graus Celsius. Então, de acordo, aqui nós vamos ter uma curva, certo? Essas curvas. Nós vimos um diagrama de fases da água, onde nós tínhamos a temperatura em função do tempo, que é passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e o inverso. Agora a gente vai ver que a pressão ela influencia também diretamente no estado físico da matéria e a temperatura. Então, nós temos um novo gráfico de diagrama de fases. Observe aqui. Essas curvas, elas vão delimitar regiões onde nós vamos ter os estados da matéria. Nesse primeiro momento aqui, ó, nós vamos ter o estado sólido, nessa região do gráfico. Teremos aqui nessa região o estado líquido e aqui o estado gasoso. Então, se determinado gráfico aparece, você tem pontos nessa região aqui do gráfico, você vai ter, qualquer que seja um ponto nessa região, você vai ter uma substância no estado sólido. Do mesmo jeito aqui, nessa região, nessa zona, você vai ter o estado líquido e aqui o estado gasoso. E nas curvas? Em cima das curvas, nós vamos ter os pontos onde essa matéria ela vai passar de um estado físico para outro, ok? Vamos falar então da tonometria ou tonoscopia. Nós vimos que a tonometria é o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido, quando a ele se adiciona um soluto não volátil e não iônico. O que é um soluto não volátil? O que seria volátil, né? Sabe que volátil é quando a pressão de vapor dele é muito baixa e ele evapora com facilidade. Um exemplo é a acetona, é uma substância muito volátil, o álcool, não é isso? Se a gente deixar uma solução à base de acetona aberta, ela ó, evapora muito rápido. Então, seria um exemplo de um soluto volátil. E o que seria um soluto iônico? Um soluto iônico é aquele, a gente tem um composto iônico que dissolvido na água, ele vai ionizar, vai se dissociar. Ele vai ficar disperso na água, vai ficar dissolvido, mas na forma de íons. Por exemplo, o sal de cozinha, né? O sal de cozinha é um exemplo bem simples de um soluto iônico. Quando eu coloco sal na água, vai se dissociar em íons de sódio e íons de cloro, Na+, Cl-. E vai haver a mobilidade desses íons e essas soluções, elas vão conduzir corrente elétrica. A gente chama de eletrólitos. Bem, para esse estudo, a gente está falando de uma adição de um soluto não volátil e não iônico, ok? Então, tem um solvente, um líquido puro, e eu vou adicionar um soluto não volátil, principalmente não volátil. O que é isso? Então, digamos que você vai colocar água para ferver, e você coloca lá álcool na água. Certo? Você vai colocar. Se a água ela ferve a 100 graus, e digamos que, eu não sei precisamente, mas digamos que o álcool seja 65, 75 graus. Quando a água aquecer, que chegar a essa temperatura, o que vai acontecer com o álcool? Ele vai vaporizar. E quando chegar a 100, já não faz tempo que não tem álcool ali, só vai ter água. Então, esse soluto não volátil, ele não vai interferir nas propriedades do líquido puro. E a intenção é a gente colocar um soluto que tem as suas propriedades coligadas, ou seja, que ele vai interferir um na propriedade do outro, para que a gente possa baixar essa pressão de vapor. Então, observe aqui no gráfico, tem mais uma vez um gráfico, nossos gráficos serão sempre de pressão e temperatura, certo? Eu tenho pressão de vapor inicial e pressão de vapor final. Percebam que ao adicionar nessa curva aqui, onde nós temos o líquido puro, a temperatura é menor, né? Pressão maior na mesma temperatura. E quando a gente adiciona o soluto não volátil, líquido mais soluto, diminui a pressão de vapor.
diminui a pressão de vapor, ok? Então, o líquido puro, ele fica por mais tempo na solução. Logo, a pressão de vapor é maior que a pressão de vapor final. E o que seria a pressão máxima de vapor, professor? É a capacidade de evaporação. Então, se eu adiciono um soluto a esse líquido, ele vai diminuir a sua capacidade de evaporação e vai ficar mais tempo ali na solução. Por exemplo, quando você vai cozinhar, se você colocar água pura para ferver logo, ela vai fervendo mais rápido. Pura não, quem sabe que ela vem já com sais dissolvidos e quando vem da torneira já vem com cloro, mas essas substâncias que vão, o cloro, por exemplo, ele vai vaporizar bem rápido, vai ficar mais água ali mesmo. Então, vai ferver a uma determinada temperatura. Quando você coloca, vocês já fizeram esse experimento, mas já vou passar o experimento. Hoje eu vou dar uma sugestão de atividades para vocês em casa. E vocês já perceberam, mas quando você vai fazer café ou alguma comida, você coloca lá a água no fogo e vai formando umas bolhas no fundo da panela. Já porque, ó, ebulição, lembra? Ocorre a vaporização por meio de formação de bolhas. Essas bolhas, elas vão se formando, e ali tem uma pressão de vapor no interior do líquido, que são a formação dos vapores. Quando esse vapor, ele se iguala com a pressão atmosférica, ela começa a vaporizar. Bem, quando a gente coloca lá uma água para fazer um café, por exemplo, que isso começa a acontecer, e começa a formar bolhas quando a gente adiciona o açúcar, que é um soluto não iônico e não volátil, a gente adiciona o açúcar, para de ferver. Ele dá uma baixada naquela pressão dos vapores que estão querendo sair ali da água. Se você, no leite também acontece isso, mas se você quiser ter uma visualização melhor, você coloca já água, quando vai ferver, coloca o café, e o café não sobe. Quando você adiciona o açúcar, ele baixa. Baixa a sua pressão máxima de vapor, que seria o quê? Ali seria a água, os vapores de água, querendo romper a pressão, né? Igualar a pressão interna de vapor do líquido com a pressão da atmosfera. E aí eles já vão arrastando também o café por isso, mas é justamente essa água que vai subir. Quando você adiciona um soluto não volátil, ocorre o abaixamento da pressão máxima de vapor. Vocês compreenderam isso? Fala aí. Compreenderam? Sim. Ótimo, ótimo. Qualquer coisa, fale, tá? Então, vamos ver aqui uma animação simples no slide para que vocês compreendam o que está acontecendo quando a gente coloca um soluto não volátil numa solução, um líquido puro, para que ocorra o abaixamento da pressão máxima de vapor. Então, aqui eu tenho um solvente puro e aqui a formação, certo? Das bolhas, dos vapores que iriam vaporizar. Solvente puro. Quando nós colocamos nessa solução, além do solvente puro, o soluto, olha o que ocorre. Esse soluto, ele vai impedir ou dificultar a evaporação do solvente. Aí a pergunta seria, vamos cozinhar 1 quilo de batatas. Eu coloco numa panela batata só com água. E na outra panela, batata com sal. Bastante sal. Qual das batatas vai cozinhar primeiro? Por esse conceito aqui que a tonometria ou tonoscopia vem nos ensinar, quem vai cozinhar primeiro são as batatas que estão na água com sal. Por quê? A gente pensa que o cozimento ele depende apenas do fogo que está ali. Se botar a batata na panela sem a água, só no fogo, vai cozinhar? Não vai. Então, o que cozinha na realidade é a absorção, a capacidade, né, que a água tem de absorver esse calor e fazer com que o alimento cozinhe. Só que a água, depois de que evapora, ela não vai ajudar no cozimento. Então, ela tem que permanecer mais tempo ali na solução. Se ela permanece mais tempo, aumenta também a temperatura de ebulição e aí o cozimento é bem mais rápido. Mas não vou botar 1 quilo de sal no caso de batatas não, pessoal. Porque senão ninguém vai aguentar comer. É só uma experiência isso aí, viu? Então, aqui, ó, solvente puro. Pressão de vapor, ele tem uma pressão de vapor. Quando é adicionado o soluto, ocorre, no caso, o abaixamento da temperatura de evaporação dele. Pressão máxima de vapor dele. Ok? Vamos para o próximo. A gente vai falar agora de ebuliometria. A gente sempre vai pegar os mesmos exemplos, porque quando a gente adiciona um soluto não volátil,
a uma solução, ele mexe com todas as propriedades ali do líquido puro, né? Ele mexe com as propriedades, principalmente as propriedades de ponto de fusão, ponto de ebulição, pressão máxima de vapor, e vai estar diretamente interligado a isso, ó. Ebuliometria, já tá sugerindo. Vai estudar o quê? Vai estudar a elevação da temperatura de ebulição de um líquido. Quando a ele é adicionado um soluto não volátil. É como eu falei para vocês, aquele exemplo. Se eu colocar água com álcool, o álcool ele é bem volátil, digamos que botou um pouquinho de acetona, são substâncias voláteis, então não vai interferir na temperatura de ebulição da água. Porque quando a água vier alcançar os 100 graus, ele já tem evaporado, certo? Então, como seria isso? Por exemplo, a água pura, ela tem ponto de ebulição a 100 graus, certo? Água pura. O normal é isso. Ao nível do mar, a pressão normal de um atm. Quando a gente coloca água com açúcar, o ponto de ebulição ele vai ser maior que 100 graus. Então, quando eu adiciono um soluto não volátil à água, ele aumenta o ponto de ebulição da mesma. Então, quando a pressão do vapor é igual à pressão da atmosfera, o líquido entra em ebulição. Até que o líquido venha entrar em ebulição, então, a água, quando ela está pura, ela tem uma pressão de vapor. Lembra anteriormente que eu falei da tonoscopia? A tonoscopia, digamos que eu tenho uma água, adicionei o açúcar, a tonoscopia abaixa a pressão de vapor, ela passa mais tempo ali, não evapora com facilidade, e aumenta a temperatura de ebulição. Então, se ela ia ferver a 100 graus, ela vai ferver a mais temperatura. Daí, quando você for cozinhar, se for colocar a água para ferver, não coloca logo os solutos, deixa ela ferver primeiro, vai ser bem mais rápido. Tem gente que coloca a panela, coloca logo, fazer um macarrão, por exemplo, coloca a panela, deixa ferver, depois é que você coloca sal, coloca o óleo depois no macarrão. Isso é o procedimento correto, então você vai ganhar tempo e economizar também gás, porque se você colocar logo sal na água, o que vai acontecer? Vai baixar a pressão de vapor e aumentar a temperatura de ebulição. Se aumenta a temperatura de ebulição, tem que fornecer mais calor. Por isso, demora mais e gasta mais, certo? Aqui nós temos, então, quando essa pressão do vapor for igual à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Criometria. O que seria criometria? Ou crioscopia? Ela estuda a diminuição da temperatura de congelamento de um líquido, quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Onde é que nós vimos essa aplicação, professora? Nós vimos essa aplicação na fabricação de sorvete. Já pensou por que você coloca o sorvete lá no congelador, no freezer, e ele não congela de fato? Ele fica geladinho, ele fica cremoso, mas não fica realmente totalmente sólido. Por que isso acontece? Porque quando é adicionado o açúcar, tem uma grande concentração de açúcar ali, e outros solutos, ele vai diminuir a temperatura de congelamento. Porque quando congela de fato, fica duro, que não é uma pedra de gelo, não é assim? O sorvete não acontece isso. Outro exemplo também é sal nas estradas e no gelo de bebidas. Vocês já ouviram falar, mas esses países que realmente o inverno é bem intenso e fica gelo, né? Neve, tudo, fica o gelo nas estradas, eles jogam sal nas calçadas, nas ruas. Por que jogar esse sal? Porque se a gente adiciona um soluto não volátil, a água diminui o ponto de congelamento. Então, se ela ia congelar a 0 graus, ela vai bem a temperaturas bem inferiores a isso. E aí a água não congela e não vai impedir ali o trânsito, né, nas ruas, nas calçadas. Então, jogar o sal é importante para isso. E também no gelo de bebidas. Não sei se vocês já viram, mas quando a gente já tem um gelo em si, o pessoal gosta de colocar dentro das caixas, né, de isopor ou cooler, como é que chama assim. Eles colocam a bebida, colocam sal, colocam o gelo, colocam o sal novamente, e aí, ó, dura bem mais tempo essa bebida fria, mais geladinha. Por quê? Se no gelo tá a 0 graus, se eu coloco o sal, essa temperatura vai baixar ainda mais, então conserva ainda mais a bebida mais geladinha.
Deixa eu ver aqui. Bem, é isso. Nos radiadores de automóveis, qual é a importância? A gente sabe que num circuito, no automóvel, não é só importante apenas o combustível e a eletricidade. Se não tiver um sistema de resfriamento no automóvel, o que acontece? Ele explode. Por isso tem um termômetro lá no painel, sempre indicando a temperatura, porque se não tiver, a gente sabe que são motores de explosão. Então, os combustíveis estão lá ocorrendo microexplosões que vão fornecer energia para a movimentação desse automóvel. Se não tiver um sistema de resfriamento, o que acontece? Ele pode explodir. Por isso tem água, certo? Nos radiadores. E essa água, ela passa no sistema, por reticância, e aí ela absorve o calor e vai equilibrando a temperatura. Se essa água vaporizar rápido, ela não vai ter um bom efeito, não é isso? Então, eu posso adicionar um soluto não volátil, tanto para aumentar a pressão de vapor dela e ela absorver mais calor, como também, nesses países, como eu falei, que o inverno é bem mais intenso, se deixar só água, o que acontece? Ela vai congelar ali dentro. Então, é adicionado um soluto não volátil para que a água ela permaneça líquida e fique por mais tempo ali, para poder ajudar no funcionamento do automóvel. Ok? E por último, a autopropriedade, nós temos a osmometria. Então, o que seria a osmometria? Ela vai estudar a pressão osmótica de uma solução. O que seria a pressão osmótica? Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho, no gráfico do slide, demonstrando aqui água pura e água com açúcar. Então, tem duas células e uma membrana semipermeável. A membrana semipermeável, ela permite que passe solvente, o líquido puro, de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada, que é para ocorrer a diluição dessa solução. Então, a osmose vai fazer com que ocorra a passagem da água pura para dentro dessa água com açúcar, que está em maior concentração. Isso se dá com função do tempo. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Esse líquido puro vai passar por meio da pressão osmótica para a solução com água com açúcar, diluindo essa solução. É o que ocorre nas nossas células. E aí ela vai pressionar nesse sentido. Nós chamamos isso de pressão osmótica. As aplicações, retirar sal. Então, quando a gente quer tá com, tipo, carne de charque que está muito salgada, a gente coloca ela na água para ferver, não é isso? Para ocorrer essa retirada do sal. A gente chama escaldar para retirar o sal. Ele falou da carne de sol também. Salada de frutas, quando a gente pica as frutas na vida e coloca na bacia, ela não fica logo com aquele, né, caldo e tal. Quando a gente coloca o açúcar que mexe, deixa um tempinho, aí ela vai saindo a água de dentro da fruta para fora. E aí vai ficando aquele líquidozinho, aquela caldazinha deliciosa. Bem, quando a gente chega em osmometria, a gente pode falar também de outras aplicações. E um exemplo é quando a gente vai para a praia, por exemplo, e lá acontece de você passar muito tempo dentro da água do mar e tal, aquele negócio todo, e falam que você tem que tomar muita água para não desidratar. Mas o que seria essa desidratação? É só por causa que está quente? Não. É porque você está mergulhado, você está numa solução e tem uma alta concentração de sal. Então, o que vai acontecer? As células, né, que formam o nosso corpo, elas têm essa membrana semipermeável. Então, se você está dentro dessa água, dessa solução com alta concentração de sal, você vai perder líquido. Então, também que ocorre a partir dessa osmometria, né? O estudo da osmometria vai explicar isso a gente. Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Nós aprendemos as propriedades coligativas e qualquer dúvida depois deixa a gente faz o comentário lá na aula e pode comentar também no privado.